Saudações, meus irmãos, Namastê, muita luz para todos. Vamos continuar com a leitura do livro Astro Intruso, de Ramatiz. Pergunta: em escala maior, os apocalipses seriam novas chances concedidas à humanidade, da mesma forma que as encarnações são chances concedidas a cada homem? Ramatiz: esse raciocínio é correto. Em A Gênese, capítulo 18, item 13, Kardec aborda que a humanidade passa por dois tipos de progresso. O primeiro, que se estende como épocas consecutivas de modo lento, tal qual uma corrente de água. O segundo, por movimentos relativamente bruscos, semelhantes a uma torrente que rompe diques, tragando em breves instantes as instituições do passado, sobrevindo uma nova ordem. Surge então um novo mundo, das ruínas do antigo, onde tudo estará mudado. No primeiro caso está a trajetória individual, onde cada homem tem sucessivas reencarnações no planeta, com o nascer, o morrer e o renascer. Já o segundo é o karma coletivo da humanidade, atingida por movimentos relativamente bruscos, tendo em vista que ela é abalada, mas não destruída. Daí o relativamente brusco, e não o absolutamente brusco. Isso significa que, do mesmo modo que o homem nasce, morre e renasce para evoluir, a humanidade nasce, morre e renasce em sua senda do progresso. É a renovação dos julgamentos, conforme fica claro no capítulo 17, item 64 do mesmo livro. Pois Deus não promove apenas um julgamento da humanidade, mas vários. Se ele promovesse apenas um julgamento, seria o mesmo, por analogia, que dar apenas uma chance encarnatória a cada homem. E Deus, em sua perfeição, não apresenta soluções diferentes para o mesmo caso. Dentro de sua flexibilidade extremamente dinâmica, ele sabe as respostas precisas para cada evento. Pergunta: em sentido figurado, o astro intruso se apresenta como efeito de um grande julgamento? Ramatiz: as leis de Deus fundamentam-se no princípio básico das causas e das consequências. Quem pratica o mal recebe o mal. Quem exercita o bem acolhe o bem. É simples, tão pragmático que Jesus sintetizou tudo numa única frase: amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Uma frase que se coloca acima de todos os livros existentes na Terra, acima de códigos e de legislações. Palavras simples e curtas que jamais poderão ser derrubadas, pois trazem a solidez do amor perene e infinito, simbolizando a razão plena que os homens buscarão pela eternidade, a qual nunca será alcançada, mas que servirá como estímulo da vida. Portanto, o astro intruso deve ser visto não como um julgamento, mas como um tribunal, onde os réus aplicam as próprias sentenças, conforme suas respectivas sintonias energéticas. Pergunta: e como se processa essas sintonias? Ramatiz: cada um que for atraído pelo astro será imantado pelo que plasmou na vida terrena. Assim, assassinos estarão sintonizados com outros que já estão no astro intruso e manifestam por pensamentos, ideias e acontecimentos semelhantes, de vingança e de crueldade, da mesma forma que seres ligados aos vícios das drogas serão atraídos por suas partes similares.
e corruptos visualizam grandes pilhas de dinheiro já plasmadas pelos que lá se encontram, obsediados pela ambição mórbida que a cultivaram. Outros que conservam em seus pensamentos a erotomania verão cenas sexuais acontecendo no campo etéreo do astro, e orgulhosos, desejosos de poder, terão visões megalomaníacas condizentes com seus impulsos asquerosos, enquanto homens de espíritos bélico focalizarão falanges militares cercando o orbe do astro intruso em formas rígidas e movimentos agressivos. Para cada imperfeição grotesca, o astro emana cenas de igual teor, que formam os campos de sintonia plasmados pelos que já se encontram lá, consequentemente ativando o magnetismo de atração. Pergunta: mas não foi dito antes que o astro tem um plano material extremamente primário? Onde cabem então coisas como dinheiro, organizações militares e outros? Ramatiz: tais imagens não ficam no plano denso do astro, onde se processam as encarnações, mas no plano etéreo. É o que acontece hoje na Terra, onde tais imagens circulam no meio do inconsciente coletivo, atraindo desejos, instintos e vocações para tais imperfeições. Com a passagem do astro intruso, essas imperfeições vibradas na Terra serão deslocadas para ele, em seu campo etéreo, sendo fortalecida pelos outros plasmas que já existiam anteriormente absorvidos de outros planetas. São formas pensamento. Pergunta: existirão espíritos ansiosos pela chegada do astro intruso, desejando habitá-lo, mesmo sabendo de suas condições? Ramatiz: sim, pois alguns que já conhecem o que o astro intruso representa em termos de sofrimento, estão vendo sua aproximação como um local ideal para as práticas com as quais já se acostumaram, envolvendo maldades e torturas mentais obsessivas. Por analogia, é o mesmo que o viciado em drogas faz, mesmo sabendo do mal que isso representa para ele mesmo. É uma espécie de autoflagelação que gera um prazer mórbido. Pergunta: as encarnações sucessivas não seriam um meio dos espíritos recalcitrantes resgatarem seus karmas, sem necessidade de irem para o astro intruso? Ramatiz: inúmeros espíritos que se encontram na Terra já tiveram chances em outros orbes, já passaram por fases no astro intruso e continuam reincidindo no erro. Apesar das provações que viveram na matéria em umbrais inferiores do plano etéreo, são espíritos que se revoltam com as provações e desprezam os aprendizados. À medida que o planeta evolve em termos de tecnologia, eles se utilizam desses meios para também aprimorarem suas ações danosas sobre a sociedade, envolvendo-se com o crime e a corrupção, plantando maledicência, cultivando a inveja e o egoísmo, descartando a caridade e ignorando o amor. As sucessivas reencarnações já não se constituem no remédio de que precisam, pois as utilizam para plantar novos karmas. Assim, devem ser conduzidos ao astro intruso para novas jornadas de provas intensas e regeneradoras. Pergunta: o que significa para a Terra em termos espirituais? Ramatiz: imagine a situação em que o aluno é aprovado em determinada série escolar, passando para a série seguinte. Ele envolve em seu conhecimento, porém na nova série continuará necessitado de novos ensinamentos.
É o que acontecerá com a Terra. A nova fase pode superar a anterior em termos energéticos positivos, porém continuará necessitando do progresso espiritual, que deverá ser a exemplo do que sempre houve, patrocinada pela individualidade dos homens. Deixem de se preocupar primordialmente com a evolução da Terra e preocupe-se com a evolução de cada homem, pois isso é o que determina a evolução do planeta, o somatório das individualidades transmutadas. Perguntem, então o processo evolutivo do planeta continua? Ramatiz, quando o ser humano é colocado na escola, atravessa diversas fases até chegar à universidade, frequentando posteriormente o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Mas nem por isso, na fase adulta, deixará de frequentar cursos e seminários para ampliar o saber, pois o conhecimento é infinito. O mesmo acontece com espíritos que encarnam na Terra, onde existe limite para a evolução deles, dadas as condições da mônada local. A Terra não é um paradigma. Volto a dizer, Marte e Júpiter podem ser mais evoluídos espiritualmente do que a Terra, mas também não são paradigmas. Todos esses planetas fazem parte da cadeia evolutiva, da mesma forma que a sequência, cursos maternal até o pós-doutorado representa para o aprendizado dos homens. São escolas de diferentes graus, à disposição dos ensinamentos da espiritualidade. O problema da Terra é que suas limitações a condicionam a uma espécie de curso básico dos espíritos, pois essa é a programação estabelecida para ela há bilhões de anos. O curso pode melhorar a cada era, porém nunca deixará de ser básico. Isso ocorre porque inúmeros espíritos de outros orbes precisam frequentar seus estágios na Terra para evoluir. A continuidade do curso em cada era, entretanto, com o desentendimento crescente entre os homens, exige a intervenção da espiritualidade de luz por meio do astro intruso, para renovar as condições didáticas, porque caso contrário, os homens, ao invés de desenvolver virtudes, acabam por aprender novos vícios, amortecendo a sobremaneira seu progresso. Tal qual o furtador de carteiras, que após ficar preso junto a criminosos terríveis, acaba saindo da cadeia versando em assalto a bancos. Por isso, o astro intruso surge para higienizar o planeta, renovando o curso primário que a Terra representa. Pergunta: as pessoas de bem poderiam adquirir karmas à medida que o mal prosseguisse? Ramatiz: a tendência das pessoas de bem é não se envolver com as nuances do mal, em qualquer hipótese, no que tange a ação direta, mas com acontecimentos que se verificam no planeta, marcados pela maldade e pela injustiça, as ficam revoltadas, desejando mal aos agressores e adquirindo karmas mentais. Assim, de alguma forma, a humanidade fica contaminada pelos sentimentos negativos, retardando a evolução dela e do orbe como um todo. Então é isso, meus amigos, paramos na página 45 e continue nos assistindo nas próximas páginas. Gratidão, namastê, muita luz para todos e até a próxima.